Admirável Mundo Novo foi lançado em 1932 com a pretensão de ser uma distopia crítica sobre um futuro totalitário impossível, mas que hoje em dia parece mais perto do que nunca. Bom pessoal, eu sou a Mayara e como vocês devem ter percebido, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse livro eu tava com muita vontade de ler há muito tempo, até porque ele faz parte daquele quarteto de distopias clássicas que as pessoas recomendam, que seriam 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451 e Laranja Mecânica. Eu já li 1984 e a gente vai conversar um pouquinho também sobre esse livro nesse vídeo, mas esse vídeo é realmente focado nesse aqui e eu fiquei extremamente feliz de realmente ter pegado esse livro pra ler, porque eu me apaixonei completamente, eu dei 5 estrelas, eu favoritei, é um dos livros mais importantes que eu já li e é por isso que eu decidi fazer um vídeo no canal sobre ele. Nas primeiras 60 páginas mais ou menos desse livro, a gente é apresentado esse mundo aparentemente utópico, em que todos vivem na mais perfeita harmonia, cada um cumprindo o seu papel social definido antes mesmo do nascimento. A história começa exatamente no ano 632 depois de Ford, ou seja, 632 anos depois que o modelo T da Ford foi lançado, porque esse é o grande símbolo da produção em massa e a produção em série, né? É por isso que o autor pega esse ponto de partida para começar essa sociedade que ele cria nesse livro. Nesse mundo tudo é tão regrado que até mesmo as pessoas são produzidas em laboratório e elas são divididas em classes antes mesmo delas nascerem. Elas são produzidas para já nascer de acordo com essas classes. Então a gente vai ter a alfa, a beta, a gama, a delta e y. Essas pessoas são condicionadas através de mensagens que são tocadas para elas milhares de vezes desde o nascimento até o crescimento delas, e enquanto elas estão adultas isso também ocorre de outras maneiras, e elas são condicionadas a pensar de maneiras específicas, a se encaixar nas classes sociais que elas foram definidas para viver, porque para essa sociedade esse é o segredo da felicidade, amar o que você é obrigado a fazer. E a história vai começar a andar de fato quando a gente é apresentado para dois personagens principais, o Bernard Marx e a Lenina, que muito provavelmente fazem referência às figuras históricas do Karl Marx e do Lenin. A gente aprende assim que esses personagens são apresentados que o Bernard, ele tem uma coisa diferente da casta dele, por alguma coisa que provavelmente aconteceu quando ele estava sendo produzido no laboratório, ele desenvolveu características diferentes da classe dele, então ele tem um senso de individualidade muito maior do que o resto das pessoas que vivem em total coletivo nessa sociedade. Então ele começa a questionar todo esse mundo ao redor dele devido a essa individualidade, ele se vê como uma coisa parte daquilo, de certa forma. Já a Lenina são poucos os momentos na história que ela realmente vai fazer algo além do que ela foi programada pra pensar. Esses personagens acabam indo em um encontro juntos, e nesse encontro eles vão pra essas reservas, que são comunidades indígenas que ainda vivem de uma maneira diferente do que essa civilização vive, a civilização deles. E é daí que vai surgir o termo Admirável Mundo Novo, porque dentro dessa reserva eles vão conhecer o John, que é filho de uma pessoa de fora da reserva, dessa sociedade toda programada, que acabou caindo nessa reserva por um motivo que você descobre ao longo do livro. Ela tem um filho lá, e esse filho é o John, ele tá entre os dois lugares. E aí vai surgir o termo Admirável Mundo Novo, porque quando o John entra em contato com esse mundo e ele começa a questionar esse mundo, ele vai pensar no termo que o Shakespeare fala, que é exatamente isso, Admirável Mundo Novo, ou em inglês que é Brave New World. E vai ser com a chegada desse personagem que toda aquela suposta perfeição daquele mundo, toda aquele suposto harmonia e estabilidade vai começar a ser questionada. Como eu disse, esse livro foi lançado em 1932, o período mais ou menos entre guerras que estava o mundo no momento. O escritor, ele é de Londres, e a história inclusive se passa grande parte dela em Londres, e o mundo estava nesse período entre guerras, onde toda essa tecnologia, todo esse suposto progresso que a sociedade tinha chegado, começa a ser colocado em dúvida, porque para onde essa evolução estava levando as pessoas? Isso seria uma coisa ruim, uma coisa boa? A do autor sobre esse suposto progresso que parece que deu errado fica bem clara na construção das pessoas, que são essas pessoas feitas em laboratórios que não podem sentir absolutamente nada, porque sentir não vai levar à produção, sentir não vai fazer com que essas pessoas rendem mais, que elas sirvam mais à sociedade. Então essas pessoas, elas só servem basicamente para produzir, elas só servem para buscar essa rapidez e essa praticidade excessiva. E quando você lê esse livro, você começa a pensar como essa sociedade que ele desenvolve não tá nem um pouco longe da nossa,
nossa, porque quando você pensa nisso que eu acabei de falar, por exemplo, você pensa como é fácil relacionar com a nossa questão de produtividade, que a gente vê para todo lado, essa questão de temos que ser produtivos, até quando o mundo tá literalmente acabando ao nosso redor, a gente tem que ser produtivo de alguma forma, e a gente sempre fica colocando o trabalho como a coisa principal. Então é muito interessante ler esse livro que foi escrito há muitos anos atrás, que é um reflexo muito claro do que a gente se tornou. Pelo menos a sociedade ocidental. Além disso, esse livro também fica muito claro por que ele foi escrito, quando você considera a época que eu tava falando até agora, mas que se você também considerar os governos totalitários que estavam surgindo nesse período, que estavam em ascensão, como o governo do Hitler, que é o nazismo na Alemanha, o governo do Mussolini, que é o fascismo na Itália, ou até mesmo em 1937 com o Estado Novo aqui no Brasil, né, do Vargas. E eu acho que uma das coisas mais interessantes sobre esse livro é como ele usa da sátira pra fazer a gente pensar sobre aquilo e começar a duvidar das nossas próprias opiniões sobre esse suposto mundo utópico. O que a gente faria se a gente tivesse a opção de viver nesse mundo utópico que ele cria? Nesse livro eu comecei a pensar se eu realmente não abriria mão da minha individualidade, da minha opinião crítica, por um mundo onde você pode ser feliz no meio da indiferença, sabe? Por meio dessa indiferença você consegue ser feliz, e isso não seria incrível se pudesse fazer isso hoje em dia, quando a gente abre, por exemplo, as notícias hoje em dia e só tem coisa ruim, e aí você começa a pensar se isso não seria uma boa opção. E é um pensamento que eu acho que dá muito medo de ter esse pensamento, e eu acho que esse é um livro incrível, e a maioria dos livros que eu gosto muito são livros que fazem isso, fazem você duvidar e refletir e se questionar sobre esse tipo de coisa que talvez você não se questionaria de outra forma. E nesse livro ele mostra uma solução tão fácil pra isso, que seria essa droga que tem nele, que é chamada de soma, que sempre que as pessoas elas ameaçam sentir alguma coisa além dessa estabilidade, elas tomam essa droga, elas entram em um estado de alienação e ilusão perfeita, e aí você fica pensando que solução incrível se isso existisse, mas é realmente tão incrível assim? Outra coisa muito interessante que esse livro faz você se questionar é a crítica ao nosso mundo, que as pessoas que governam esse mundo aqui desse livro que é criado, elas criticam o passado, que seria o nosso mundo. E você começa a pensar se aquelas críticas elas não têm fundamento quando elas estão sendo feitas no livro, se elas realmente não é terrível o jeito que a gente vive. Mas eu acho que quando você tá lendo, você começa, eu pelo menos comecei a pensar que assim, tudo bem, essas coisas são horríveis realmente, só que a solução que eles chegam, baseada em um monte de censura e opressão, não é a melhor, o que parece meio óbvio, mas eu acho que às vezes não é, porque se você olha para os governos atuais do mundo, você vê que realmente não é óbvio para muita gente que essa não é a melhor solução, esse imediatismo de tentar mudar as coisas não é o que vai mudar realmente de fato, vai fazer a gente caminhar só para uma sociedade mais parecida com o Admirável Mundo Novo, que parece que tá tudo bem, quando na verdade tá todo um caos. E falando ainda sobre isso de viver nesse mundo e se questionar sobre se esse mundo não seria uma boa escolha, eu acho que a parte que eu mais gosto desse livro é como ele discute a questão da felicidade. Porque esse livro ele consegue deixar claro que a gente quer tanto atingir essa felicidade que a gente esquece que essa felicidade é um conceito criado, sabe? É um conceito criado pela gente, que a vida não é feita de só isso. Tem um momento muito específico no livro que o personagem, o John, né, ele é questionado sobre isso, se ele não viveria, se ele não largaria tudo por essa felicidade, que é o que a gente é colocado em dúvida, se a gente faria essa escolha, e ele fala assim, né? Mas eu não quero conforto, que seria a base dessa felicidade nessa sociedade. Ele fala, quero Deus, quero a poesia, quero o perigo autêntico, quero a liberdade, quero a bondade, quero o pecado. E aí eu acho que mostra muito essa questão, que a gente sempre quer tanto atingir essa felicidade, mas a gente esquece que a vida não é formada só por ela. E se fosse, seria uma sociedade muito chata, literalmente, como é nesse livro, muito ilusória, muito monótona, e a gente só seria caixas vazias sem essas outras questões além da felicidade. Outra coisa muito interessante sobre esse livro é a questão do Bernard, porque o Bernard, ele é um personagem, como eu falei, que ele começa a questionar tudo, ele é tipo a faísca pra tudo aconteceu nessa história. A partir do momento que ele é mais aceito nessa sociedade, que ele traz o selvagem e as pessoas começam a ver ele com olhos diferentes, ele é meio que corrompido por esse poder dali, ele muda todos os princípios deles a partir desse momento que ele tá em foco agora. E eu acho que isso deixa bem claro como
ele é um produto daquela sociedade, foi condicionado por ela. Então, mesmo ele questionando, ele ainda não consegue sair totalmente. Tem outros personagens que também questionam essa sociedade, como um professor que é amigo do Bernard, que ele também tá condicionado, ele dá risada de coisas relacionadas ao John, porque aquilo não é o que ele foi ensinado desde o início da vida a gostar, a entender. E eu acho muito interessante isso, mas eu tenho um leve problema, eu acho que é uma das poucas coisas que mas eu acho que não é um problema com a história, é uma coisa que eu me questionei sobre essa visão do autor. Eu acho que é uma questão talvez um pouco rasa, essa perspectiva clássica de o poder corrompe, você só apoia aquela causa no momento que você faz parte dela, se você tá de fora você não consegue de fato apoiar, se você tá no meio das outras pessoas você não consegue apoiar aquela causa. Eu acho que é uma discussão um pouco complicada, não é tão simples assim, sabe? O Bernard mostra isso, o autor consegue mostrar isso, que realmente não é simples essa questão, as pessoas não é dessa forma, mas eu acho um pouco complicado como ele coloca isso. Eu não sei se deu pra entender muito o que eu quis dizer, mas eu acho interessante mesmo assim ver a perspectiva do autor sobre isso, sobre toda essa questão do poder corromper as pessoas e que as pessoas nem sempre são firmes ao que elas acreditam quando elas adquirem certos privilégios. É interessante, mas ainda é uma coisa que eu não concordo tanto. A última coisa que eu queria falar sobre esse livro é como ele deixa aberto essa questão sobre distopia e utopia. Porque quando você pensa em 1984, por exemplo, o livro aqui, essa história, é uma óbvia distopia. Porque os personagens aqui, eles não estão felizes na situação que eles estão indiferentes. Apesar dos personagens de Admirável Mundo Novo estarem indiferentes de certa forma, é diferente como esses autores apresentam essas sociedades. Esse livro é muito mais cruel, sabe? A sociedade que chegou a esse ponto, né? Por isso que eu acho muito mais distópico. Esse livro já não. Fica um limiar muito complicado entre o que é a distopia e o que é a utopia. Porque eu sinto que em 1984 é mais fácil para os personagens questionarem esse sistema que eles estão vivendo. Já no livro do Aldous Huxley não é tão fácil, porque você tá feliz ali, sabe? Você pode questionar de vez em quando, mas você tem uma coisa tão fácil, que é o soma, por exemplo, pra parar de pensar nisso, que eu acho que é muito complexo essa questão da distopia e utopia nesse livro, sabe? Eu fico muito em dúvida do que ele realmente é. Eu acho que é uma distopia vista pelos nossos olhos, porque a gente pensa que viver uma sociedade assim seria absurda, mas ao mesmo tempo eu acho que pode ser uma utopia para muitas pessoas, como eu falei que eu me questionei sobre o livro, sobre se eu viveria nessa situação. Então é muito interessante essa questão no livro, eu adorei ter esse pensamento, refletir um pouco sobre isso. E o próprio George Orwell, de 1984, ele já falou sobre isso em um ensaio que chama Socialistas Podem Ser Felizes, que eu achei online, então eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse em ler. Ele cita o Admirável Mundo Novo, é um texto que ele basicamente fala sobre a questão da felicidade, então é muito interessante esse texto e é uma ótima adição para caso você lê Admirável Mundo Novo e atrás de ler esse texto do Orwell e lê 1984, que é o meu livro favorito da vida, então eu precisava também falar sobre ele aqui. Eu nunca canso de falar sobre esse livro, eu preciso reler, mas eu acho que deu pra perceber que esse livro foi muito importante pra mim. É um livro que eu acho muito importante pra ser lido atualmente por qualquer pessoa. É um livro que faz você colocar em perspectiva muitas coisas. Então assim, recomendo muito esse livro, de verdade. Se você já leu, comenta aqui embaixo o que você acha, se você concorda com os pontos que eu levantei, quais são as suas opiniões sobre esse livro, se você pretende ler, se você ficou com vontade por esse livro, enfim, comentem o que vocês quiserem ou que não quiserem também. Se vocês gostaram do vídeo também, me ajudem a divulgar fazendo o que vocês quiserem, comentando, clicando no botão de gostei, compartilhando, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade, foi um vídeo que eu fiz com muito carinho, porque eu gostei muito desse livro, e é isso, até mais!